Falando em família, a gente inicia hoje uma série de mensagens chamada Casa Aberta. Eu vou te convidar a abrir o texto do livro de Atos dos Apóstolos, onde nós leremos o capítulo 10. Do versículo 21 ao versículo 48, nós faremos a leitura do texto. Atos capítulo 10, nós leremos a partir do versículo 21 ao 48 desse texto. E então, tendo feito a leitura, nós pediremos a Deus graça para interpretar esse texto e aplicar esse texto à nossa vida. Atos capítulo 10, versículo 21 ao 48, está escrito, palavra de Deus. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais? Aqui viestes. Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. A quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: Faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que foi te ordenado da parte de Deus, da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, o qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome,
todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Até aí a nossa leitura. Se você puder, feche seus olhos e ore ao Senhor nesse momento, pedindo a graça de discernir e interpretar esse texto. Pai, que em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, tendo feito a leitura da palavra e a ser ela exposta, o Senhor fale ao nosso coração. Se houver entre nós qualquer tipo de rebeldia, que a presença gloriosa do Senhor possa fazer com que o nosso coração se prostre, rendido, submetido ao Teu poder, ao Evangelho de Jesus. Senhor, por favor, fala ao nosso coração, nós te pedimos isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. No mês de maio, meus irmãos, nós trabalharemos esta série de mensagens que aborda princípios bíblicos essenciais para a salvação. Como é mês da família, o mês de maio, nós aplicaremos esses princípios à salvação da nossa família, dos nossos lares, da nossa casa. A série de mensagens Casa Aberta é baseada em histórias de casas abertas para receberem a Deus. Casas abertas para receberem a Deus. O livro de Atos é o livro que vai nos conduzir ao longo dessas histórias. Histórias de casas abertas para receberem a Deus. Então, com base no livro de Atos e na leitura que nós fizemos, nós abordaremos esses princípios bíblicos que dizem respeito à salvação, não apenas de mas a salvação de indivíduos, salvação da família, daqueles que se reúnem em lares. E o tema da mensagem que é proposto para essa noite é Casa Aberta para ouvir o Evangelho. Então, o tema da mensagem dessa noite é Casa Aberta para ouvir o Evangelho. O contexto do livro de Atos, que será usado por nós aqui ao longo desses domingos, é um contexto em que revela para nós o avanço do Evangelho. A promessa de Jesus em Atos capítulo 1, versículo 8, de que seria dado o Espírito Santo sobre os seus discípulos, sobre os apóstolos, e que eles seriam testemunhas até de Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, começa a se desdobrar no livro de Atos. Então, a gente tem, por exemplo, o capítulo 2, em que o Espírito Santo é derramado sobre a igreja reunida, ou o povo de Deus reunido em Jerusalém. Depois, no capítulo 8, a gente vai ver Filipe pregando, os apóstolos Pedro e João indo a Samaria, onde o Espírito de Deus é derramado também em Samaria. E a gente está diante agora de um texto, Atos capítulo 10, em que o Espírito Santo vai ser derramado sobre os gentios. Ou seja, está acontecendo tudo aquilo que Jesus havia prometido. O Espírito de Deus derrama poder sobre a igreja, a fim dela ser testemunha dessa boa notícia, do Evangelho. E o Evangelho vai sendo anunciado, tanto em Jerusalém, como em Samaria, e agora pelos confins da terra, alcançando também os gentios. E aqui nós estamos diante desse contexto, de uma família, de um povo, de uma casa aberta
para buscar a Deus, mas formada toda por gentios. Gentios são aqueles que não fazem parte das famílias judaicas. Nós falamos de judeus, nós estamos sempre remetendo à ideia daquelas 12 tribos, do povo de Israel. Os gentios são aqueles que não fazem parte de nenhuma dessas 12 tribos. E a graça de Deus está se revelando para quem não é judeu também. O amor de Deus está se revelando para todos os povos, para todas as nações, e isso não é novidade. Porque o texto de Gênesis capítulo 12, quando o Senhor Deus chama Abraão, a promessa de Deus é que Abraão, como o pai da fé, ele abençoaria todas as famílias da terra. Todas as nações seriam abençoadas por meio, então, da fé. A fé daquele que é chamado pai da fé, a fé de Abraão. E aí a gente tem o avanço do evangelho, gentios sendo batizados, e onde é que se inicia a história do cristianismo? Dentro de casas abertas. Casas abertas, meus irmãos. Casas que estavam abertas para receberem a Deus. Gente que estava em busca de conhecer a Deus. E a gente vai ver isso ao longo dessa leitura. O capítulo 10 é um capítulo muito impactante e muito importante para a história da igreja nesse sentido, porque começa a mostrar algo que tem a ver com a gente. Nós que não fazemos parte de uma comunidade judaica, de uma família judaica, de uma tradição judaica, somos considerados esse povo que vai ser inserido dentro do povo de Deus, da promessa de Deus para os que estão sendo salvos. E esse capítulo, ele mostra para a gente uma família que buscava a Deus. A gente vai ver aqui no versículo 1 e 2 do capítulo 10, que Cornélio era um centurião, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa. O versículo 7 vai dizer que ele, depois de ter tido a visão do anjo que mandou chamar Pedro, ele chama 2 domésticos da sua casa e um soldado piedoso. O versículo 24, que nós fizemos a leitura, diz que estava reunida ali na sua casa parentes e amigos íntimos. Essa turma estava buscando a Deus, gente. Era um povo que estava cansado de todas aquelas religiões que existiam dentro do seu contexto. O panteão de deuses gregos, a sabedoria, as filosofias, tudo estava posto diante de toda aquela comunidade do Império Romano. E a gente está aqui diante de um povo que estava cansado de todas aquelas ofertas religiosas, de todas aquelas possibilidades religiosas que existiam naquela época. E então eles se voltam de alguma maneira para o Deus de Israel, Yahvé, e para a ética judaica. Os 10 mandamentos. Por que eles são chamados de tementes a Deus? Essa é uma expressão importante da gente entender no livro de Atos, em todo o texto da Bíblia. Porque o temente a Deus é alguém que busca Yahvé, mas que não é circuncidado. Não é aceito, portanto, dentro da comunidade judaica. O temente a Deus é alguém que ouve o ensino judaico, ouve a respeito de Yahvé e que busca a Yahvé, que faz orações a Yahvé, que se prontifica ou que se dispõe a obedecer o ensino de Yahvé, mas não é membro de uma comunidade judaica, porque não foi circuncidado, porque não aceitou, ou então porque foi impedido por alguma coisa ou outra, talvez por não guardar alguma coisa ou outra, então era expulso, não podia participar, por exemplo, das orações que eram feitas no templo. Vocês lembram que em Atos capítulo 2 o povo estava reunido no templo? Os tementes a Deus não poderiam se reunir. Eles ficavam no entorno de Jerusalém para ouvir o que estava acontecendo, mas não podiam entrar, porque não eram membros de uma comunidade judaica. Esse é o temente a Deus. É alguém que busca a Deus de sua forma, busca a Deus de sua maneira, mas que, por exemplo, nos nossos dias hoje, não vai à igreja.
não toma a Santa Ceia, não participa da vida da igreja. É aquela pessoa que tem até uma intenção, tem até um desejo, mas que ela não está inserida dentro da vida religiosa de uma igreja. Naquele contexto, não era inserido dentro da comunidade judaica. Esse era o temente a Deus. E era muito comum, haviam muitas pessoas dentro dessa situação. E considerem, então, a insatisfação com as religiões e filosofias que existiam naquela época. As pessoas estavam insatisfeitas com as religiões, as possibilidades religiosas e com a sabedoria que existia daquela época. Então se voltava para Yahvé, se voltava para a ética judaica. Agora, não se trata apenas aqui de Cornélio. Assim como Cornélio, haviam parentes e amigos, tinha a casa dele aberta. Isso nós sabemos por causa da prática da religião. Não era só Cornélio que estava fazendo isso. Ele tinha ali toda a sua casa, filhos, esposa, a turma estava toda envolvida com a religião, buscando de alguma maneira conhecer a Deus, além de parentes também, familiares. Talvez isso seja um pouco diferente do nosso contexto. Se por um lado a gente pode pensar que o nosso contexto hoje existam muitas religiões, muitas denominações, muitas igrejas, muitas oportunidades, muitos caminhos religiosos para nós, a semelhança daquele contexto, talvez o que diferencia a gente nesse sentido é o clã social, como se estabeleciam os clãs sociais daquela época. Porque naquele contexto, o chefe da casa e a sua família, ele representava a sua casa e a sua família. Diferente de um contexto onde a fé, ela era, ou é, como é o nosso, individual, particular, eu tenho a minha fé, eu acredito do meu jeito. Naquele contexto, a fé ela era compartilhada pelos da casa. Não era a fé do pai, era a fé de toda a família. Todos compartilhavam e comungavam daqueles ensinos. Então, a gente olha para esse texto e vê que o contexto social, o que acontecia dentro de Israel, naquelas casas abertas, era um ambiente de partilha da fé. As pessoas falavam daquilo que elas acreditavam, elas se reuniam nas suas casas para falar daquilo que elas acreditavam. Isso é diferente de nós hoje. Porque a gente tem amigos íntimos e familiares e a gente tem dificuldade de reunir com eles para falar do que a gente acredita. Mas essa turma fazia isso, se reunia e fazendo isso, buscando a Deus nesse sentido, a gente vai ver que todo esse exercício da prática religiosa é apresentado para a gente ao longo do texto. O versículo 3, por exemplo, diz que Cornélio era um homem que orava. Como a gente vê, ele estava durante uma oração quando o anjo apareceu para ele também. O versículo 4 vai mostrar isso, e o versículo 31. O texto diz assim: a tua oração foi ouvida e as esmolas lembradas na presença de Deus. A gente está falando aqui de prática religiosa, certo? A gente está falando de obras, sim ou não? Gente que pratica a religião, que ora, que dá esmola. E da onde vem tudo isso? Vem do ensino judaico. Por isso, homem temente a Deus, alguém que ouvia a doutrina e que praticava, colocava aquelas coisas em práticas. Sabemos que eles estavam abertos para a religião por causa da prática religiosa deles. A gente sabe que essa aqui é uma casa aberta por causa da prática, gente. A Bíblia está mostrando para a gente que o que eles fazem tem a ver com o que eles são. Eles são simpáticos à doutrina judaica. Eles são simpáticos, adeptos da doutrina de Deus. Estão, portanto, abertos para ouvir, para aprender e para praticar a religião. Praticar aquilo que faz parte da vida religiosa. Agora veja, por que a oração de um gentio está sendo ouvida? Deus não ouve a oração do seu povo? Por que a oração de um gentio está sendo ouvida e as esmolas lembradas na presença de Deus? Por que isso está acontecendo? Sabemos que eles estavam abertos, e aí a gente pode perguntar, por que a oração de um gentio está sendo ouvida e as esmolas lembradas? Bem,
os versículos 5, 22 e 33, também o capítulo 11, que tem essa ligação ainda com o 10, os versículos 13 a 14, ensinam para nós o que está acontecendo aqui. Bem, o versículo 5 vai dizer que o anjo aparece para Cornélio e manda chamar Simão. A gente vai ver no versículo 22 que ele foi instruído a chamar Simão, porque Simão tinha algo para falar. O versículo 33 mostra que eles estavam prontos para ouvir o que ele tinha para falar. E aí no capítulo 11, versículo 13 a 14, vai dizer o que eles estavam esperando ouvir Pedro falar. O versículo 14 diz: o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Considere isso. O anjo não aparece para anunciar a salvação. Eles praticavam a religião, eram praticantes da religião, e o anjo não aparece para anunciar a salvação. O que significa dizer que eles não são salvos pelo que eles fazem. O que eles estavam fazendo não é atribuído a eles salvação. O anjo não diz: vocês são salvos pelo que vocês fizeram. O anjo, quando aparece para eles, aparece com um desígnio divino, em que pela fé ele deveria cumprir. Chama um homem que vai dizer para você como é que você vai ser salvo. Chama um homem que mediante as tuas palavras será salvo, tu e a tua casa. Então, a salvação não está aqui atribuída ao que eles faziam, às suas práticas religiosas. As suas práticas religiosas, elas são como o que a gente chama na teologia um meio de graça. Eles estavam fazendo o que era devido da parte de Deus, e Deus aceita aquilo que eles estão fazendo, mas Deus dá um desígnio para o anjo, ou para Cornélio, dizendo: Cornélio, você deve chamar a um homem que vai dizer palavras, que mediante estas palavras será salvo, tu e também os da sua casa. Significa aqui, olhar isso, que a oração e a esmola, ela tinha total ligação com aquele desígnio. Que tipo de oração que nós estamos falando, meus irmãos? Que era feita aqui por Cornélio e os da sua casa. Que tipo de oração a gente poderia considerar que eles estavam fazendo? Era uma oração por bênção? Oração por prosperidade? Oração por cura? E Deus então estava ouvindo? Será que as religiões daquele contexto e as filosofias daquele contexto não ofereciam todas essas coisas? Será que os deuses falsos daquela época não prometiam essas coisas, bênçãos materiais, não prometiam curas, não prometiam, entre outras coisas, bênçãos para aqueles que se prostrassem e buscassem? Será que não existia? É lógico que sim. É lógico que sim, mas por que então eles estão voltados para Yahvé, o Deus de Israel? Bem, o que nós vamos considerar aqui é que o ensino dos judeus estava sendo revelado a este homem, e o ensino dos judeus, você deve bem saber, que tem a ver com o Messias. A promessa de um libertador, a promessa de um salvador. Qual era o conteúdo da mensagem e o que é que Cornélio e os da sua casa estavam pedindo a Deus em oração, senão pela salvação? Porque é justamente a forma como Deus vai responder à oração de Cornélio. Não é dando bênçãos materiais, cura, libertação, não. O que Deus está concedendo, ouvindo o que está sendo pedido pela parte de um gentil, é que ele queria ser salvo. E a maneira como Deus vai dizer e vai responder a essa oração, o pedido de Cornélio, é enviando um pregador. Não um anjo para pregar, mas um pregador. Um homem habilitado para ensinar, para instruir, de acordo com a palavra de Deus.
O anjo aparece e não diz: vocês estão salvos por causa do que vocês fazem aqui nessa casa aberta, nessas reuniões que vocês têm feito. Não, o anjo diz: chame um homem, porque ele tem palavras, que mediante estas palavras, você e os da sua casa serão salvos. E aí, a gente tem no texto, o que é implícito aqui, o pedido de Cornélio e das suas casas. Eles queriam o Emanuel, Deus conosco. Eles queriam Jesus, Deus que salva. Eles queriam o Salvador. O Messias prometido a Israel está sendo desejado entre as nações. Entre aqueles que estão de fora, eles estão ouvindo falar e desejando o Messias, o Cristo que é anunciado para os judeus. A gente conclui aqui que não é suficiente a prática da religião para a salvação. Não adianta você ser alguém devoto, religioso e aberto para Deus. Por quê? Porque o anjo, ele não avaliza aquilo que era feito por eles. O anjo o encarrega de chamar alguém para instruir. O anjo o encarrega de chamar alguém, vai atrás do pregador, vai atrás de alguém habilitado para te ensinar. E a gente vai ver isso nos versículos 25 a 26, que nós fizemos a leitura. O texto vai dizer que quando então o pregador habilitado entra, Pedro, Simão Pedro, apóstolo do Senhor Jesus, quando ele entra, o texto vai dizer que ele se prostra aos pés de Pedro e o adora. E aí as escrituras mostram que ele se prostra e adora a Pedro, e Pedro o levanta dizendo: ergue-te, porque eu sou homem como você. Meus irmãos, a gente está aqui falando de um centurião, um homem acostumado com a postura das autoridades religiosas da sua época. O imperador exigia que todos se prostrassem diante dele. As autoridades religiosas daquela época exigiam esse tipo de postura. E é natural que ele aplicasse a sua experiência religiosa ao que ele agora estava vivendo. Ele estava diante de uma autoridade que foi enviada pelo próprio Deus para pregar a palavra da salvação. Ele estava diante de um homem que o anjo anunciou que seria ele quem pregaria a palavra da salvação. Então é natural que ele aplicasse a sua experiência religiosa ao que ele estava vivendo ali. Mas olha o que as escrituras mostram para nós. O cristianismo não admite superapóstolos. O cristianismo nunca admitiu uma postura de um líder religioso que fosse orgulhoso e que exigisse qualquer tipo de adoração, qualquer tipo de postura de adoração, como os demais líderes fazem. Então, se você olha para hoje, para o contexto em que a gente chama de igrejas no Brasil, em que está assim de superapóstolos, de homens superpoderosos que exigem qualquer tipo de postura que se assemelhe à adoração, veja que isso não tem parte com o cristianismo. Não tem parte com o que a Bíblia diz. O cristianismo não admite superapóstolos. Não admite super-homens da religião. A gente tem aqui homens incumbidos por Deus, que são homens, como nós. Homens incumbidos por Deus, com a responsabilidade de levar a palavra da salvação. O que o apóstolo Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, que homens que devem ser vistos como vasos de barro, que levam consigo um grande tesouro. Homens como nós, que anunciam a palavra da salvação. O que a gente vê aqui é que há um cristão e um pagão. O pagão
se prostra diante dele. A gente tem Cornélio se prostrando diante de Pedro. E Pedro diz que não há razão nenhuma para ele se prostrar diante dele. Um centurião gentil, que não tem a Deus, prostrado diante de um homem de Deus, um homem revestido do Espírito Santo. E como é que ele lida, como é que ele trata um gentil? Levante-se porque eu sou igual a você. Eu sou homem igual a você. O cristianismo não deve ter outra postura senão essa, de homens humildes que tratam até mesmo aqueles que não são crentes como homens, como pessoas que foram criadas por Deus, como imagem e semelhança de Deus. Esse é o cristianismo. E é esse cristianismo que está entrando dentro dessa casa que está aberta. A casa está aberta para receber o cristianismo de verdade, de homens que são incumbidos de pregar a mensagem da salvação, mas que agem com total humildade diante de Deus. Então não receba na sua casa alguém que queira ensinar o evangelho, mas que deturpa o evangelho com as suas práticas, recobrando para si a adoração ou qualquer tipo de admiração. Evidentemente, a gente sempre vai tratar, e as escrituras dizem isso, a gente vai tratar as autoridades com respeito, com temor, mas jamais com adoração. E aí, o texto vai mostrar para a gente que esse líder habilitado que não aceita adoração, ele tem algo a dizer nessa casa aberta. E o que então, diante dessa casa aberta, pronta para ouvir, o homem habilitado tem para falar? O que é que esse homem, Pedro, habilitado para ir a esta casa e anunciar a mensagem da salvação, qual é o conteúdo dessa fala para essa casa que está pronta para ouvir? Os versículos 36 a 42, 43, vão ensinar para nós o conteúdo da mensagem de Pedro. Do 36 ao 38, a gente tem o seguinte: Pedro dizendo que Jesus de Nazaré, ele é Senhor de todos. E que aquela comunidade, aquele grupo ali reunido, conhecia a Jesus. Vê que o texto diz: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde... E aí a gente vai ver ele falando. Duas coisas para a gente considerar aqui. A primeira é que a Bíblia, ela ensina, né, por meio da pregação do Evangelho, um confronto à cultura. O conteúdo da mensagem de Pedro é um confronto àquela cultura, a cultura daquela casa, daqueles religiosos que estavam abertos para ouvir. Eles vão ser confrontados quando Pedro diz que Jesus é Senhor de todos. Por quê? Porque dentro daquele âmbito social em que estava inserido Cornélio, seus familiares e seus amigos, a gente poderia adorar qualquer senhor, inclusive César. Porque César permitia, ele reivindicava a adoração, mas ele permitia que você tivesse outros deuses. Ele permitia que você tivesse outros altares dentro de casa. Agora, aqui, há um confronto ao contexto cultural religioso, quando Pedro diz: Jesus é Senhor de todos. O que significa dizer que aquele que recebe Jesus e que tem Jesus como Salvador, não pode admitir qualquer outro Senhor em sua vida. Um confronto, então, à cultura. E mais ainda, a gente vai ver que é um chamado à responsabilidade. Por que um chamado à responsabilidade? Pedro vai dizer na sua pregação, no versículo 37, vós conheceis, ou vocês sabem o que foi divulgado, o que foi anunciado a respeito de Jesus.
Vocês ouviram falar que depois de João Batista ter pregado o batismo, surgiu Jesus, ungido com o Espírito Santo, fazendo boas obras, realizando coisas maravilhosas, prodígios. Vocês sabem disso. O que torna responsável aquela casa aberta que estava ouvindo. Eles são confrontados, tanto no que diz respeito a Jesus ser Senhor, quanto aquilo que eles já sabem a respeito de Jesus. Eles já tinham ouvido falar. Filipe já tinha entrado em Samaria, e de Samaria para a região de Cesareia. O capítulo 8 diz, onde estava Cornélio. Já era comum, já era de se ouvir falar a respeito de Jesus. Então vocês sabem, um chamado à responsabilidade para essas casas que estão abertas para ouvir o Evangelho. E aí o versículo 39 a 42, a gente vai ver o seguinte: somos testemunhas de que tiraram a vida dele, e somos testemunhas de que Deus o ressuscitou. Os versículos 39 a 42, a gente tem aqui a exposição do Evangelho. Desde o nascimento de Jesus, a pregação de João Batista, o nascimento de Jesus, as obras, os milagres, o que Jesus fez, a sua morte e a sua ressurreição como fatos históricos que eles eram testemunhas, eles estavam anunciando. E aí o versículo 43 vai dizer o seguinte: agora é como que Pedro, depois de ter falado, fosse justificar aquilo que ele falou por meio das Escrituras. Quando ele diz dele, ele está se referindo a Jesus, ele diz, todos os profetas dão testemunho. Essa linguagem, ela é comum para apontar para o Antigo Testamento. Então, de Jesus, todo o Antigo Testamento dá testemunho. A respeito do Messias que vocês procuravam, daquele que é anunciado no Antigo Testamento como o Salvador dos judeus, e que também agora está sendo revelado aos gentios, deste Jesus que foi morto e que ressuscitou, toda a Escritura, os profetas dão testemunho. Qual testemunho? De que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão dos pecados. Esse aqui é o Evangelho, é o conteúdo da mensagem de Pedro. Aquele conteúdo que nós vimos aqui, o versículo 14, palavras mediante as quais será salvo tu e toda a sua casa. Não há salvação para qualquer casa aberta se o Evangelho não for pregado, se Jesus não for anunciado. E é necessário que Jesus seja anunciado. A prática das boas obras não são suficiente. De modo contrário, Pedro não teria pregado. Ele só teria chegado lá e parabéns, vamos batizá-los, porque vocês já fazem tudo que é justo. Não, eles não são justos, porque aquilo que eles fazem não podem comprar o favor de Deus. As orações que são feitas não podem comprar o favor de Deus. As práticas das esmolas não podem comprar o favor de Deus. Existe a necessidade de ser pregado o Evangelho. E essa casa estava aberta, pronta para ouvir. E ela agora está ouvindo o Evangelho da salvação. Ouvindo falar sobre Jesus. A maneira com a qual aquela casa poderia receber a salvação. De outro modo, não. Pedro é enviado a essa casa para pregar, para anunciar, a fim de que essa casa aberta, que desejava a salvação, mais do que as bênçãos, mais do que prosperidade, mais do que cura, uma casa que busca a Deus, que quer ouvir que Deus é gracioso para perdoar os seus pecados, como aqui está sendo anunciado, e conceder salvação livremente, graciosamente. É por isso que eles estavam procurando. Então,
Deus ouve essa oração. Esse é o tipo de oração que é ouvido por Deus. Aqueles que buscam pela salvação, aqueles que desejam ser perdoados. E Deus está perdoando aqueles que buscam, aqueles que desejam, aqueles que têm sede para que os seus corações sejam perdoados, sejam livres do pecado. Deus ouve esse tipo de oração. E Ele envia um pregador. Não para dizer que porque você deseja e você tem um coração bom, você merece. Mas Ele vai dizer o que você precisa de um Senhor, este é Jesus. Você precisa de um Salvador, Ele morreu, ressuscitou para que você recebesse vida, porque os seus pecados foram perdoados por meio do sangue dEle que foi derramado. Esse é o anúncio do Evangelho. É o que está chegando àquela casa que estava aberta para receber a Deus. Então, meus irmãos, o que ocorre aqui é que se Cornélio fosse justo, merecedor da salvação, eu quero dizer, Pedro não teria pregado o Evangelho para ele crer. Não havia necessidade de fé, não havia necessidade de crer em coisa alguma, porque eles já criam em Deus, já buscavam a Deus, já praticavam as obras da religião. Não era suficiente. E não é. A prática das boas obras, fazer qualquer coisa, qualquer ato que seja de acordo com o que está escrito, com a ética cristã, isso não é o suficiente para que uma família seja salva. Ensinar o seu filho a fazer o que é bom e justo não é o suficiente para que ele seja salvo. O seu filho precisa do Evangelho. Maridos e esposas precisam do Evangelho, precisam ouvir falar que Jesus é Senhor, precisam ouvir falar que Jesus morreu para a remissão dos pecados, que toda a Escritura aponta para Ele. Há uma casa aberta para receber a Deus, uma casa aberta para receber a Deus, ela necessita estar aberta para ouvir o Evangelho de Jesus. Como essa casa, aberta para ouvir a pregação. E, meus irmãos, o que ocorre na casa aberta para ouvir o Evangelho tornou-se o testemunho do poder de Deus, como a gente vê, dos versículos 44 a 48. Um testemunho da glória de Deus, da visitação de Deus, do Deus Emanuel, Deus conosco, o Deus que entrou naquela casa. Entrou para salvar aquela família. O Deus que ouviu o pedido de um grupo que se reunia, amigos, familiares, para buscar a Deus. E que não pediam outra coisa, senão que Deus, o Deus de Israel, pudesse salvá-los. E Deus veio. Deus veio para salvá-los. Veio para salvar uma casa que buscava a Deus, buscava a salvação no Senhor. E aí, o texto vai mostrar para a gente que Deus encheu aquela casa que ouviu o Evangelho e que creu naquele Evangelho. Versículo 44 vai dizer assim: Pedro falava estas coisas, e estas coisas aqui a tradução no texto original é a palavra grega rema, que tem a ver com palavra revelada, ou seja, ele está falando da revelação de Deus. A revelação de Deus é o Evangelho, é Jesus. Enquanto Pedro falava estas coisas, falava o Evangelho, aí observe o seguinte, os que ouviam. Então a gente tem uma coisa aqui acontecendo, um movimento aqui acontecendo. Enquanto falava, enquanto ouviam. Enquanto falavam, enquanto ouviam o testemunho a respeito de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês receberão poder para serem minhas testemunhas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Nós que cremos, isso é poder de Deus. O poder de Deus está sendo revelado. O testemunho de Deus está sendo revelado. O testemunho por meio de Jesus está sendo anunciado. Enquanto falavam, enquanto ouviam. O que o texto diz?
caiu o Espírito Santo sobre todos eles, sobre os que ouviam. Vê que o Espírito Santo não vem sobre Pedro e aqueles que estavam com ele, porque o Espírito já estava operando sobre eles. O Espírito vem sobre aqueles que não têm, sobre aquela casa que não tinha, sobre aquela casa que ainda não conhecia Jesus, que não conhecia o Evangelho, que agora está tendo a sua mente aberta para receber a Deus. Caiu o Espírito Santo sobre todos os que o ouviam. E a palavra cair aqui, além de trazer a ideia do que vem do alto, ela é usada para dar o sentido de habilitação. Como a gente vê lá em Êxodo capítulo 31, os versículos 3 a 5, Bezalel sendo habilitado para construir o tabernáculo. Então, o Espírito de Deus age sobre todo aquele que Deus salva, levanta, que vivifica. É o Espírito de Deus quem age, a fim de que o homem seja habilitado para responder aos desígnios de Deus. E aqui no caso, o desígnio de Deus é a salvação. E para que o homem seja salvo, é necessária a ação do Espírito Santo. E quando o Espírito de Deus age, a resposta que a gente tem aqui é essa. Homens habilitados para que, como nós vimos no texto, quem estava ali ficasse admirado. Deus está agindo naquela casa aberta. Deus agora está se manifestando naquela casa que está aberta para ouvir a pregação do Evangelho. Os versículos 45 a 46 mostram isso, que os que estavam com Pedro, os da Judéia, eles admiraram-se, porque a mesma coisa que Deus fez com os judeus, Atos capítulo 2, está acontecendo com os gentios. Eles estão admirados de quê, gente? Dos gentios ou do que Deus está fazendo? O texto mostra para nós que a admiração é diante da ação de Deus. É o que Deus está operando aqui diante desses homens. O que Deus fez aos judeus, agora Ele faz sobre os gentios. E aí a gente vai ver o texto dizer que eles falavam em línguas engrandecendo a Deus. Como a gente vê em Atos capítulo 2, versículo 11, mostra que quando o Espírito de Deus é derramado sobre aquela comunidade da fé reunida, eles passam a falar em línguas. E o versículo 11 diz para a gente que tipo de língua que era dita ali. Línguas como as línguas maternas, que eram entendidas uns pelos outros. É como que, naquele contexto em que o texto de Atos capítulo 2 mostra que existiam várias etnias ali reunidas, gente que falava outras línguas ali reunidos, agora está todo mundo falando na língua materna dos judeus. Todo mundo está entendendo e ouvindo. É claro, sem qualquer tipo de tradução, fica evidente que eles estão engrandecendo a quem? A Deus, porque é inteligível. Não é algo que não seja entendido por quem ouve. Não, quem ouve sabe o que está sendo anunciado. Se fosse o contrário disso, o que era necessário? Alguém que traduzisse, e não há nada aqui, porque o que está sendo falado na língua dos judeus que estão presentes. Qual é a língua dos judeus? Aramaico ou o próprio hebraico. Essa era a língua comum, eles estavam ouvindo falar na sua própria língua, engrandecendo a Deus. Isso é extraordinário. O Espírito de Deus habilitando homens para falar da grandeza de Deus, como os próprios judeus. E os judeus estão admirados disso, do poder de Deus. Cidadãos romanos, falando, provavelmente aqui o aramaico ou o hebraico. O que significa dizer, meus irmãos, que a barreira foi destruída. Já não há mais separação entre judeus e gentios. Todos agora são tornados num só povo. Povo de Deus, filhos de Deus,
Por meio de quê, afinal? Do Evangelho de Jesus. Casas estão sendo reunidas. Famílias estão sendo reunidas. Como o quê, meus irmãos? Como famílias da fé. Como povo de Deus. Como casas que pertencem ao mesmo Deus. E aí a gente está aqui, então, diante da ação de Deus sobre os gentios naquela casa. E diante da ação de Deus sobre os gentios, Pedro diz: quem pode recusar o batismo aos que creem na pregação? O versículo 48 vai dizer para a gente que aquela casa aberta para ouvir o Evangelho agora pertence a Jesus. Porque todos ali são batizados. Todos aqueles naquela casa reunidos, ouvindo a pregação do Evangelho, creem em Jesus, são batizados, agora eles pertencem a Jesus. O que significa dizer salvos. Ouviram a mensagem da salvação e foram salvos por meio daquilo que Paulo vai dizer, a loucura da pregação, a sabedoria de Deus, o poder de Deus, meus irmãos, porque o próprio Deus agiu para que aquela casa pudesse pertencer a Jesus. Aquela casa aberta se tornasse do Senhor Jesus. Agora, deixe-me concluir fazendo esse passeio por dentro dessa casa, que nós fizemos no texto, observando o versículo 48, que ninguém aqui, ninguém vai dizer o seguinte: eu já tenho o Espírito Santo, para que batismo? Para que eu vou me sujeitar? Eu já tenho. Eu já tive uma experiência. Ninguém, absolutamente ninguém daqueles que são batizados com o Espírito, negam o batismo. Todos eles são batizados, porque o batismo é um sinal sacramental. O batismo é estabelecido por Deus para dizer que alguém que foi selado com o Espírito, que confessou Jesus como Senhor e Salvador, agora pertence à igreja do Senhor Jesus, pertence ao Deus Pai. Então o batismo, ele é esse sinal visível, como a gente tem o pão e o cálice como um sinal visível. O batismo é o sinal visível de que alguém pertence a Jesus, de que alguém recebeu por meio da pregação do Evangelho a salvação em Jesus. Então a gente tem três coisas que a gente pode observar aqui. A pregação, que dentro da teologia nós chamamos de meio de graça, ou seja, é o meio ordinário que Deus estabeleceu para que o homem, ouvindo, seja salvo. E a gente tem aqui a ação do Espírito, mediante o quê? Ao meio de graça. Por isso a necessidade da exposição do Evangelho. Porque Deus estabeleceu um meio para Ele manifestar a sua graça. Como Deus manifesta a sua graça aos homens? Por meio da loucura da pregação. Essa é a maneira com a qual Deus escolheu para salvar pecadores. Essa é a maneira em que Deus escolheu para salvar homens e mulheres, ouvindo a mensagem a respeito de Jesus. Meio de graça. E é assim que o Espírito de Deus age. Numa ocasião como essa, que a gente senta, anuncia o Evangelho de Jesus e o Espírito age. E aí qual é o outro meio de graça, o meio ordinário que aparece aqui? O batismo. Aquela casa recebe o sinal como um meio de graça que revela que aquela família pertence ao Senhor, que aquela família é do Senhor. Então essas coisas foram estabelecidas para a igreja. Toda casa que está aberta para Deus precisa desses meios de graça, a pregação e precisa do batismo. Toda casa que está aberta para Deus precisa da pregação
e do batismo. Mas eu devo dizer a você, para concluir, que a pregação e o batismo não são suficientes. O meio de graça não é suficiente. Então, tanto a minha exposição, a pregação de qualquer presbítero não é suficiente. O batismo não é suficiente para a salvação. O que é necessário? O Espírito Santo. O Espírito Santo ser derramado sobre aquela casa. Toda casa aberta para Deus carece da pregação do Evangelho, carece do batismo, sobretudo. Precisa de Deus visitar essa casa. Precisa do Espírito vir repousar nessa casa. A gente precisa do Espírito de Deus no nosso lar. A gente precisa da pregação do Senhor Jesus na nossa casa. A gente precisa anunciar essas coisas para todos aqueles que estão abertos. Eu quero concluir dizendo que uma casa aberta para Deus, em primeiro lugar, ela é pronta para ouvir o quê? O testemunho de Jesus, o Salvador. Toda casa aberta para Deus, ela é pronta para ouvir o testemunho de Deus, como a gente viu aqui no versículo 33. Estamos prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Em segundo lugar, uma casa aberta para Deus, ela é uma casa que faz orações do tipo que Deus ouve. Qual é o tipo de casa, qual é o tipo de oração que Deus ouve? Busquem e me encontrarão. Batam e eu abrirei a porta. O Senhor Deus prometeu que se você buscar de todo o seu coração, se você bater a porta dos céus com o desejo de que Ele te salve, de que Ele mostre graça, favor à sua família, Ele há de se revelar por meio da própria pregação. Eu quero te convidar a orar, se você puder, coloque-se de pé. Nós oraremos ao Senhor. Eu devo considerar que vir aqui hoje talvez seja buscar a Deus. Às vezes a gente precisa orientar a nossa bússola. Por que eu estou buscando a Deus? Qual o caminho? Então, essa é uma ocasião especial para você refletir sobre isso. Em que você tem buscado ao Senhor? Pelo que você tem pedido em suas orações? Queira considerar a presença do Deus Emanuel em sua casa, em sua família, como motivo de todas as suas reuniões e das suas orações. Eu devo considerar que nós aqui hoje estamos reunidos buscando a Deus. Queira fazer uma oração agora, então, como quem bate a porta. Queira pedir a Deus pela salvação, talvez a sua, da sua casa, da sua família. Feche seus olhos e queira orar ao Senhor. Deus Pai, que essa casa aberta em Teu nome, pelo Teu nome, para o Teu nome, seja respondida aqui. Que o Senhor ouça a oração que é feita nesse lugar em nome de Jesus. E que o poder do Teu Espírito habilite homens e mulheres a engrandecerem o Seu nome. A fazer com que o nome do Senhor seja conhecido pela grandeza do Teu poder. Um Deus que é poderoso para salvar pecadores, para redimir dos pecados, para dar nova vida a todo aquele que crê, a todo aquele que busca. E aqui estamos reunidos, Deus Pai, no nome de Jesus.
que por tua graça o Senhor ouça a oração que é feita nesse lugar e salve pecadores. Aqueles que aqui estão, aqueles que estão sendo apresentados ao Senhor em oração. Que o Senhor salve por causa da sua graça. Que o Evangelho seja anunciado ao coração e que o Espírito do Senhor possa agir de maneira poderosa a fim de ver homens e mulheres engrandecendo ao teu nome, sendo batizados e vivendo, Deus, para o teu louvor. Nós pedimos, Deus, que a tua boa mão seja sobre essas casas abertas. E eu quero dizer aqui, que o Espírito do Senhor seja sobre os corações abertos, para aqueles que têm buscado o Senhor. Tu sabes, Deus, aqueles que têm te buscado de alguma forma. Queira o Senhor instruir, a fim de que por meio da pregação, por meio do Evangelho, recebam a Ti. A igreja do Senhor aqui reunida, pedindo, em nome de Jesus, pede que o Senhor nos ouça. O Senhor nos ouça bater a porta. Que o Senhor nos veja, que a gente esteja diante do Senhor, buscando a Ti aqui, Pai. A minha oração junto dos meus irmãos é em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com cada casa aberta aqui, com cada família aqui presente, com a igreja do Senhor que se reúne espalhada por toda a terra, até que o Senhor Jesus venha. Amém. Amém.